Abramos as nossas Bíblias em Apocalipse, ou melhor, Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, Antigo ou Novo Testamento? Antigo. Quem foi Abacuque? Um profeta. Você pode encontrar Abacuque já no final do Antigo Testamento. Portanto, se você está com alguma dificuldade, vá para Mateus e ande para trás. Você vai ver, ou verá Malaquias, depois Zacarias, depois de Zacarias, Ageu, Sofonias, então Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2. Vamos nos colocar em pé. Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: oração do profeta Abacuque sob sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Como está a Bíblia dos irmãos? Podem repetir? O livro do profeta Abacuque é um livro apaixonante e interessante, mas que inspira cuidados quanto à sua leitura, pois trata da ira do Senhor sobre Israel, uma vez que Israel havia feito o que parecia mal aos seus olhos e agora estava em Babilônia, desfrutando, no sentido pejorativo da palavra, de 70 anos de cativeiro. E neste pequeno livro de apenas 3 capítulos é possível perceber uma oração, uma conversa entre Deus e o profeta Abacuque sobre a situação que o povo estava vivendo. E nesta conversa há algo impressionante. No capítulo 2, verso 1, nós encontramos Abacuque dizendo: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que me responderei quando eu for arguído. Na verdade, meus irmãos, Abacuque estava falando sobre a possibilidade do Senhor Deus voltar atrás do seu furor. Este profeta estava preocupado com Israel lá em Babilônia, estava preocupado com a possibilidade de Deus voltar a olhar para Israel. Por isso ele se coloca numa torre de vigia, na verdade um local que ele reservava para estar com o Senhor, e ali espera do Senhor uma resposta quanto ao futuro de Israel, quanto à possibilidade de um retorno, possibilidade de Israel novamente ser o povo do Senhor. Nesta manhã eu quero trabalhar com os irmãos sobre essas possibilidades apresentadas no texto a respeito da vida, do retorno de Israel a ser aquele reino regido pelo Senhor. No capítulo que nós acabamos de ler, capítulo 3, versos 1 e 2, Deus fala a Abacuque a respeito do que era necessário que o povo fizesse para que voltasse a ser aquele povo do Senhor, o povo do Senhor, nosso Deus. Ele fala de coisas impressionantes aqui nesse versículo. E ele começa a ver, ele termina o verso 2, pedindo ao Senhor que avivasse a tua obra no meio
não sei quantos já foram surpreendidos com a seguinte pergunta: como é a sua igreja? A sua igreja é uma igreja tradicional? A sua igreja é uma igreja avivada? A sua igreja é uma igreja renovada? Muitas vezes nós ficamos sem saber responder, porque a pergunta realmente é digna de algumas considerações. O que na verdade essa pessoa está entendendo por avivamento? O que na verdade essa pessoa está entendendo por renovação? Ou o que essa pessoa está entendendo por tradição? O leque, na verdade, é aberto. Porém, a despeito do entendimento dessa pessoa que porventura tenha feito a pergunta, eu quero trabalhar com você alguns pontos ou princípios fundamentais na vida de crentes avivados espiritualmente. Nesta manhã eu quero trabalhar alguns pontos que tratam, na verdade, de um avivamento espiritual em toda a igreja, que todo o reino de Deus, ou melhor, todo o povo de Deus precisa experimentar. O versículo 1 do capítulo 3 começa com uma palavra. Que palavra é essa? Oração. Para que haja avivamento espiritual no seio da igreja, para que o povo de Deus comece a experimentar um avivamento espiritual, é necessário que esta igreja seja uma igreja de oração. Por isso, eu tenho falado tantas vezes sobre oração. Há umas semanas atrás eu estava dando aula no seminário e uma pessoa perguntou assim: pastor, quando o pastor fala muito sobre um assunto, é porque ele está vivendo algum problema nessa área? Eu falei assim: não necessariamente. Há uma série de possibilidades quando ele fala de um assunto sério. E na verdade ele pode estar pensando: pastor, toda vez tem que falar sobre oração. Mas meus irmãos, não há como deixar de falar sobre oração, uma vez que oração é, na verdade, algo principal na vida do crente. Oração não é objeto de liturgia. Não é algo que a irmã Elisângela, quando está fazendo a liturgia, coloca para que possa ficar bonitinho no boletim. Nós não oramos para que dê tempo do povo sentar e respirar depois de uma música. Nós não oramos como um protocolo para que Deus possa falar ao coração do povo através do texto. Muito pelo contrário, meus irmãos. Oração é meio de aproximar-se de Deus. Quem ora está próximo de Deus. Quem ora está na presença do Senhor. Porém, oração, ou para que haja uma oração eficaz, para que Deus escute a sua oração, faz-se necessário que você se apresente a Ele submissamente. Você precisa ser uma pessoa submissa ao Senhor. E submissão está relacionada a estar debaixo de uma missão. A igreja do Senhor está debaixo de uma missão. E a missão é pregar a palavra do Senhor, é viver a palavra do Senhor, é adorar a Deus como o único e suficiente Senhor de nossas vidas. Quando nós nos aproximamos do Senhor submissos, Deus entende que na verdade o seu povo está querendo estar mais próximo a Ele. Na verdade, meus irmãos, oração é um ato da alma, mediante o qual nos pomos sob os cuidados de Deus, pois reconhecemos que somos impotentes e dependentes. A submissão precisa fazer com que nós mostremos para Deus quanto somos impotentes e, por conta disso, como somos dependentes do seu poder. Sem consciência de que somos impotentes, não há como as nossas gerações chegarem ao trono da graça do Senhor. Na verdade, meus irmãos, todos acredito que a grande maioria tem consciência da necessidade de ser alguém nas mãos do Senhor. Mas nós temos visto muitas pessoas que não têm estado dispostas a estar nas mãos do Senhor. E quando a igreja não está nas mãos do Senhor, quando o povo não está nas mãos do Senhor, ele está nas mãos de qualquer outra coisa que venha atrapalhar a obra do Senhor, que venha atrapalhar o ministério de oração. Por isso, a oração requer de nós que reconheçamos o quanto somos impotentes e o quanto dependemos do Senhor. Mas além de ser uma